Fala, meus queridos. É muito bom ter você conosco aqui. Tem uma presença dessa autarquia ilustre Hum. conosco, Diácono Ayrton Pontes, né? Diácono, por favor, se apresente. Bom, pessoal, meu nome é Ayrton Pontes, estou diácono aqui na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, há 4 anos já, na verdade já esse é o quinto ano, e também sou professor aqui na EBD. É uma honra, né, poder participar aqui, junto com o pessoal do HBcast, e também servir nessa igreja local aqui, que sempre me acolheu. Há mais de 10 anos eu estou aqui, faço parte aqui da membresia, e é uma honra poder ajudar e a gente bater esse papo aqui sobre esse tema escolhido aqui tão importante para nossa comunidade e para nossa vida pessoal também, né? Sim, sim. E nós estamos na segunda temporada aqui do HBcast, né? Agora de cara nova, cara mais jovial, por assim dizer, né? Mas tem que ter barba, né? Sim, a gente estava comentando aqui que no nosso cenário a gente vê que para vir para o HBcast aqui tem que ter barba. Nem que seja barba colada, né? Os convidados aí, ó, já vão preparando a maquiagem se não tiver barba, igual de São João, ó, fazendo A a barba. barba é a maquiagem do homem, né? Justamente. E é verdade, viu? Eu tirei minha barba. As únicas pessoas que gostaram foi minha mãe e a avó da Ilza, né? Porque o resto todo mundo, acho que tu tirou a barba, não sei o quê. Eu, Esconde as é, imperfeições, né? e a juventude também, né? Que eu fico parecendo um estagiário do trabalho, sem barba. E sem mais delongas, né? E a gente vai conversar hoje, né? Nesse papo da HBcast sobre a importância da doutrina na vida cotidiana e para quem melhor do que um professor de escola bíblica que fala de doutrina, né? Que fala dos Exato. nossos pontos confessionais, nossas confissões de fé. E primeira pergunta, né? A gente vai falar um pouco sobre. Eu queria que tu explicasse um pouco para a gente o que é a doutrina cristã. Antes de tudo, o que é doutrina, né? Para depois a gente introduzir o que é doutrina cristã. Pronto. Doutrina a gente pode ver como um conjunto, né, conjunto de princípios, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu sou contador, né? Certo. E a gente tem lá na contabilidade princípios de contábeis geralmente aceitos. Se eu seguir esses princípios, eu já sigo 90% das normas que estão lá, né, positivadas, né? Então, são princípios gerais que nos ajudam a acertar, né, dentro daquela profissão Sim, contábil, né? Então, quando a gente fala também de doutrina cristã, a gente está falando de princípios, né, bíblicos, princípios que as igrejas cristãs, né, seguem, que emanam de onde? Da Bíblia, da palavra de Deus. Então, quando você segue esses princípios, né, quando você segue essas doutrinas, você está seguindo a Bíblia, a palavra de Deus. Nos ajuda, né, nessa questão de seguirmos a palavra de Deus, adorarmos a Deus da forma como Ele quer ser adorado, né? Não só isso, né? Até nos ajuda na nossa vida cotidiana, né, a tomarmos nossas decisões, né? É, Imagina se Deus tivesse que escrever uma lei para cada coisa, ou então ter que se revelar para cada coisa que a gente fosse fazer, né? Ia ser sim. complicado, né? Então, é, então a gente tem essas doutrinas, né, que nos ajudam a seguir o espírito, né, da Bíblia, né? Então, é importante para isso. É importante para que a gente possa, vamos dizer assim, sistematizar, né, as nossas condutas, Sim, né? sim, de fato. E eu vou guardar essa pergunta para o final, né? Porque a gente sabe que, como homens de família, a gente tem a responsabilidade de ensinar essa doutrina para nossa família, né? Exatamente. Eu não sou pai ainda, mas você é pai, então você tem essa responsabilidade de ensinar para os seus filhos essa doutrina, né? Que, como Paulo vai escrever para Timóteo, essa sã doutrina, né? E, e a gente tem aqui, né? Como você disse, ela é bem importante para a nossa vida. Né? E tanto que Paulo vai falar que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
Aí eu queria que você falasse um pouco sobre justamente essas escrituras, né? Que alguns amigos, né, que são romanos, eles dizem que Lutero que tirou, né? Lutero alterou a Bíblia e tirou os livros. Eu queria que você falasse um pouco sobre a revelação de Deus, né? Pelas escrituras e como ela é importante para ser nosso balizador, Uhum. como sã doutrina. Certo. Nossos amigos, né, romanos, como você colocou aí, né, eles geralmente estão alicerçados em um tripé, né? Sim, Que seria a tradição, né, a palavra do Papa, né, e a palavra de Deus também, né, a Bíblia. Ele tem esses três alicerces. Qual é o problema disso? O problema disso é porque muitas vezes os três vão se contradizer, né? Então, às vezes o tripé não tá tão ajustado assim, né? o Então, tripé tá cambaleando, é, tá, pendendo. tá ali falseando. Então, às vezes a palavra do Papa vai contra algum concílio, às vezes um Sim, concílio vai contra a palavra de Deus. E fica nesse ciclo daí, por quê? Porque porque a revelação, né, de Deus, como diz na própria Bíblia, né, ela está lá na Bíblia, né? sim, Então, a própria Bíblia, a Bíblia já é a revelação de Deus. E o homem, quando ele quer legislar em nome de Deus, né, acontece isso, né? Fica imperfeito. Não é tão perfeito como a Bíblia, né? Então, a gente tem a revelação de Deus integralmente já pela sua própria palavra, como diz lá em Hebreus 1, né? Então a gente tem já que toda a inspiração já cessou, né? Que a verdade já se revelou em Cristo, no Filho de Deus, e, e a gente já tem agora, convencionou-se, né? Já está tudo escrito na palavra de Deus. Então a gente é, joga para fora esses outros dois pés do tripé, né? sim, Seria a palavra do Papa e a tradição, e a gente escolhe a mais segura de todas as revelações, que é a palavra de Deus, sim, né? Então a gente vai se alicerçar somente, só na escritura, né? Eu acho que é o principal mote da reforma protestante, né? Que vai levar todos os outros quatro solas, né? Então, primeiramente, o sola escritura, né? Então, é inclusive muito mais confortável para mim, né, ter a Bíblia como única fonte de regra, e fé e prática. Por quê? Porque já está tudo escrito, não tem sim, como ficar, não, será que é aqui? Será que é ali? Em quem eu creio? É no pastor? sim, É na minha igreja? Não, já tem aqui tudo escrito, então está muito confortável, inclusive para mim, né? sim. Já está tudo aqui revelado. Já tá tudo revelado. Então, e a questão dos princípios da doutrina cristã, né? A gente até tem, às vezes tem que deixar claro, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, não quero doutrina, eu só quero a Bíblia, né? Poxa, Vai dizer. está se contradizendo, né? Sim, Porque a doutrina cristã, ela emana da Bíblia, né? E é muita pretensão minha, uma pessoa de 35 anos, né? De, e que tem uma profissão, eu dizer que eu tenho minha família, então eu não consigo me dedicar 10 horas por dia para estudar a Bíblia, para estudar história, para estudar, dizer assim, não, eu não preciso da doutrina, não preciso do estudo dos teólogos do passado, né? Seria muita pretensão eu fazer isso. já deixaram, já se debruçaram tanto tempo em Exato, estudo, em pesquisa, em exato, devoção, para nos exatamente, dar um material que já bem robusto para a gente só jogar fora, né? exatamente. É ir Então, contra. como a gente sabe, né, a nossa igreja ela é formada pelos santos do presente, passado e futuro. Os santos do passado já fizeram um grande avanço no estudo, né, desse material que é tão rico, né, da palavra de Deus, né, da Bíblia. Então, por que não, né, a gente aproveitar o estudo deles, né, que eles já fizeram, e aí a gente poder acrescentar isso para nossa vida, né? Sim. Agora eu queria que falasse um pouco, né? Você falou que é contador, né? Inclusive tem uma piada sobre contador muito boa. Depois Tem várias, né? eu conto pra ti. Eu pensando nessa piada e veio sobre como a doutrina nos impacta diariamente. E isso nas Sim. nossas profissões, né? Eu queria que tu falasse um pouco, né? As profissões.
pensando na palavra de Tiago, né? Tiago 1:22, né? Sejam praticantes e não somente ouvintes. Uhum. Eu queria que falasse um pouco como essa doutrina cristã, né? Que tu já falaste sobre que ela é ensinos, né? E princípios que provém, né? Cristã, porque ela provém dos ensinos bíblicos, né? Da Isso. revelação de Deus escrita. Eu queria que tu falasse como ela te impacta diariamente na tua vida como contador, por exemplo. Pronto. Então, quando a gente tem uma doutrina cristã, de fato cristã, né? Por exemplo, a Trindade, né? Sim, É uma doutrina cristã, né? Ninguém hoje em dia, quer dizer, tem gente que sim, contradiz, né? Mas é uma doutrina bem consolidada entre todas as igrejas ditas cristãs, né? É, ela é uma doutrina, né, que a gente chama, estou dando exemplo aqui da sim, Trindade, porque ela é bem geral e ela é bem aceita. É, ela é uma doutrina que a gente chama de ortodoxa, porque ela é uma doutrina certa, é uma doutrina 100% bíblica, provada, comprovada, né? Não por uma pessoa, mas por 2000 anos de tradição cristã, né? sim, Então, ali a gente tem a ortodoxia, né? E essa ortodoxia também tem que andar junto da ortopraxia, sim, né? Que é a prática correta, né? Então, é, quando a gente pega as doutrinas cristãs, a gente vai aplicá-las na nossa vida, né? Por exemplo, por que que a gente batiza nossos filhos? Né? Por causa da doutrina do aliancismo, sim. né? Então, Muitas vezes perdidas, viu? Inclusive em meios protestantes e presbiterianos, muita gente que não formado, entende exatamente. sobre a doutrina da aliança e muitas vezes não batizam os filhos, mas não entende o porquê batizam os filhos. Exatamente, não é só um jogar de água ali no bebê, né? Então é uma prática, olha aí, ó, uma doutrina, né? Sim, Que muitas vezes o aliancismo, que muitas vezes a pessoa pensa, mas isso vai mudar em que na minha vida, né? Vai mudar em tudo. Vai mudar em como você vai ler a Bíblia, como você vai entender Deus, como você vai entender as alianças de Deus, como você vai ver, enxergar os seus filhos, por isso você vai sim, batizá-los e por isso você vai criar os seus filhos como um membro da aliança, sim. né? Eu gosto do Davi Charles, desculpa interromper, Então, por que favor. ele fala o seguinte, né? Por que que eu batizo meu filho? Eu estou demonstrando publicamente, né, para a minha igreja da fé, né, para os meus irmãos na fé, que eu vou criar meu filho como um crente e não como Exato. um pagão. Eu estou Exatamente. batizando e estou assumindo esse Exatamente. compromisso, né? Você fez isso com os seus dois filhos, né? Eu Uhum. ainda não tenho filho, mas quando chegar na hora dos meus filhos, batizar e igual a discussão que tinha, né? Eu batizo antes de outro 8 dias ou antes, né? Porque essa era a discussão É. dos pais da igreja. Não Aham. era nem se batizavam Era. ou não, era Aham. quando eu batizo, se é com 8 dias ou é antes, né? É. Essa era a Então, discussão. é uma discussão bem legal, né? Porque é bem mais interessante do que as discussões de hoje em dia. Mas então, você está vendo aí como a doutrina, né, Sim, mudou a minha prática, a minha forma até de enxergar, como você colocou a frase do Avi Chagas, né? Como eu vou enxergar o meu filho, sim, né? Eu não enxergo o meu filho como uma parte da aliança e eu tô querendo toda hora ali converter ele, sim. trazer ele para. Não, eu já trato ele como um membro da aliança, entendeu? Gente, Como um crente em Cristo, e ele vai crescer aprendendo sobre Cristo, e assim, quando ele estiver na idade, ele vai tomar a decisão se ele vai querer permanecer ou não nessa sim, aliança, sim, né? A decisão dele vai ser essa. Ele vai querer permanecer ou não, né? Deus queira, óbvio, né, que ele vai querer sim, né? A gente está trabalhando para isso, né? Com a ajuda do Espírito Santo, né? Mas essa vai ser a decisão dele, então é assim que eu enxergo, então é assim que a gente tá vendo uma coisa que às vezes parece só uma teoria, sim. totalmente lá aplicado na prática, né? Então, eu sou contador. Eu sei bem qual é a piada que você vai contar, né? Que é A do matemática e do que na contador. matemática quanto é um mais um, matemático diz dois, né? O físico diz depende da Da unidade, grandeza. da grandeza. Aí o contador diz assim, quanto é que você quer que dê, né? Isso. Então, então é assim. O engenheiro diz, né? Bota aí três que aguenta, né? Bota assim. É isso Mas mesmo.
Mas é realmente, né? Existe essas questões em algumas profissões, né? Na questão também até dos advogados, né? Sim, Profissão também que muitas vezes é vista, né, como uma profissão. Tinha até uma amiga minha que na época queria fazer direito, o pai dela ficou com medo, disse que fez de tudo para que ela não fizesse direito, porque ela ia vender a alma dela pro diabo. ia Então, estar na porta da cadeia pegando os clientes, é, defendendo o bandido. então, assim, é uma visão realmente. Porém, como cristão, você não precisa se submeter a esse tipo de coisa. Você pode sim ser um advogado cristão, né? Defendendo princípios cristãos, né? Lá dentro da sua profissão. E assim também na contabilidade, né? Sim, Existe o princípio não roubarás, né? sim, E isso guia muito, né? A gente na hora lá da contabilidade, né? É um mandamento, né? De sim, Deus, né? Está dentro do princípio da cristão da moralidade, né? Existe o princípio cristão a doutrina da moralidade, né? Então, que a gente segue o quê? Os 10 mandamentos, né? Então, se não roubarás, quando você adultera um balancete contábil, você está roubando, sim, porque você está geralmente você adultera para melhorar, né? sim, Então, assim, você está adulterando o balancete para melhorar a situação com o banco para conseguir um crédito melhor, ou então para poder você pagar menos imposto indevidamente, né? Então, você querendo ou não, você está furtando. Então, esse tipo de coisa que é, emanam dessas doutrinas cristãs e trazem para a nossa prática ali do dia a dia, sim. né? Pessoal, se você tá gostando, não sai daí, tá? Que a gente volta já já com mais com o Ayrton falando sobre a doutrina. Encontro de Homens. Estudo do livro Pastores da Família. Dia 14 de setembro, às 15 horas e 30 minutos. Chamando e preparando homens de todas as idades. Pessoal, estamos aqui para continuar a nossa conversa, esse papo sobre doutrina cristã aqui com o Diácono Ayrton, né? Eu queria que tu falasse, né? A gente falou que isso ele nos rege. Qual é o perigo de você viver uma ortodoxia ela dissociada do ortopraxia? Não tem como, né? Você vai se tornar, sabe o quê?